Viajando, você nunca entende o que a vida quer te dizer, mas pelo menos você entende que a vida fala com você. Quando você ainda mora com as mesmas pessoas, com quem cresceu, na mesma cidade que você sempre participou, você cria uma imagem do que você é. E beleza, isso pode ser ótimo pra você que tá nessa vida ainda e tá vivendo isso, né? Mas só é ótimo pra você porque você nunca se desprendeu dessa imagem. E a real é essa, que quando você sai da sua vida antiga, você se muda, faz algo novo, você simplesmente entende que a vida que você participava, ela não tinha nada a ver com você. Nada daquilo que você se conectava diretamente era. Aquilo que você convivia diretamente era uma conexão real que você tinha. A gente só estava acostumado a conviver com as pessoas que a gente conheceu na nossa vida e que a gente achava que a gente gostava, porque aquelas pessoas tinham a ver com a versão que a gente era. Mas depois que você sai, você se afasta e você se conhece, você vê que aquela versão não tinha nada a ver com você. Então você não tinha nada a ver com aquelas pessoas, você não tinha nada a ver com muitas coisas da sua vida que você acreditava ser. Porém, como você estava muito acostumado com tudo isso, você acabava não percebendo. Mas você decide mudar, você começa a viajar e você, cara, conhece tanta personalidade diferente, tanta história inspiradora, que te faz olhar pra você e falar: nossa, como eu era um merdinha. Eu acho que essa é a melhor definição, assim. Então, você viajou, você começa a se liberar, você experimenta coisas novas, você conhece novas pessoas, você se e transforma, até que você fala: meu Deus, como eu não sabia de nada. E isso é lindo, cara. Esse sentimento que você estava errado é o melhor sentimento que você pode procurar na sua vida. Porque a partir do momento que você entende que ninguém erra de propósito, se você encontrou uma coisa que você está errando agora, é uma nova oportunidade de você começar a acertar daqui para frente. Acostume a encontrar os seus erros e melhorá-los. Essa vai ser a sua nova versão daqui para frente. O fato de você estar errado, né? Você começa a dar nomes às coisas que você não gosta e você não se identifica. E aí você consegue encontrar um caminho que você fala assim, tá, beleza, eu não me identifico com essa atitude, eu não gosto desse tipo de coisa. Por mais que às vezes eu atuasse assim, eu agisse dessa forma, pra mim não condiz com quem eu quero ser. Então você vai começando a descobrir você mesmo dentro desses erros. Porque às vezes o que a gente faz que não condiz com o que a gente é muito por um reflexo do que a gente acredita ser certo. Mas não necessariamente o que a gente aprendeu é o correto. Pode ser num ciclo específico de pessoas que você convivia, mas dentro da sua realidade, às vezes aquilo não é sobre você inteiramente, sabe? Você tem atitudes, às vezes, que não é seu. Então, você descobrir, você encontrar esses erros, fala muito também sobre você se encontrar e falar quais são o que você quer daqui pra frente. Exatamente, não corra o risco de um dia você chegar no futuro e falar: cara, eu queria ser tanta coisa e eu não fui nada. Porque você tinha medo de se expor, você tinha medo de muitas coisas. O medo, ele sempre vai te travar. Não deixa o medo te vencer. Por isso que o que eu acredito é que o primeiro passo, se você quer entrar nessa nova jornada, é o autoconhecimento. E é autoexplicativo, pô. Se conheça o suficiente para você saber o que te desafia de verdade. O que você vai fazer com essa vida daqui pra frente? Que agora, beleza, eu não ligo mais pro que pensa de mim, eu tô disposto a fazer tudo o que for para conquistar os meus objetivos. Mas quais são os meus objetivos? E aí que mora a dúvida da maioria das pessoas que eu conheço. O que você quer fazer? Você aí dentro, aquela pessoa que você não escuta faz tempo, aquele sonho de infância que você tem aí e você nunca fez porque você tinha vergonha do que as pessoas iam falar de você. Pode parecer simples quando fala assim, mas tenta ir atrás dele, tenta fazer isso, tenta se desafiar pra você ver. E querendo ou não, quando você começa a viajar, é essa busca constante que você tá fazendo. Porque às vezes no caminho que a gente vive, que os nossos pais decidiram, ou que os nossos irmãos, que sei lá, tem mais de 30, colocaram um caminho pra eles do que era o certo a ser feito. Então, você foi jogado dentro de uma corrida e você não tem um mapa, mas você tem que achar o seu próprio caminho, porque é isso que todo mundo tá fazendo. E você só corre sem parar. No meio desse caminho, você faz várias curvas porque você acha que ali é o correto a se fazer, e todas elas te dão num novo lugar que você tem que fazer novas escolhas e que você tem novas consequências. E você vai aprendendo a lidar com isso no tempo. Muitas dessas consequências você não queria que você tivesse, mas foi esse o caminho que você escolheu, então você tem que aguentar. Essa é a cultura que passa pra gente. Agora aguenta. Então você já se acostumou, talvez, a estar aguentando com tanto tempo e talvez você não entenda o porquê que você não tá correndo tanto atrás do seu objetivo, ou porquê que você só sente que talvez só tá no trotinho. Eterna frustração, né? De que nada vai pra frente, nada muda, de que a gente tá vivendo a mesma vida todos os dias e por que que isso tá assim? Quando que vai mudar? Sendo que a mudança nunca vem de fora, né? Você esperar que a mudança venha de outra pessoa ou de outra oportunidade é uma ilusão, na verdade.
É uma ilusão porque a única pessoa que pode mudar o caminho é você. Mudar a sua realidade é você, sabe? Não tem como ser diferente disso. E pra pensar, velho, como que você vai correr hoje? Como que você vai dar o seu máximo pra ir atrás desse objetivo que você tá correndo, sendo que você às vezes nem quer chegar lá? Você vê claramente que as pessoas que estão no objetivo que disseram ser certo pra você, não tem uma vida que você queria estar vivendo. Então, pô, você vai se esforçar tanto pra chegar nesse estágio? É óbvio que você não quer, você reluta todos os dias contra isso. Então você tem que buscar algo a mais, algo que faça sentido, sabe? Porque às vezes quando a gente é adolescente, a sociedade impõe que a gente tem que fazer uma escolha. Agora a gente vai decidir quem nós vamos ser, com quem nós vamos trabalhar, o que que a gente vai fazer da nossa vida. E cara, o que você sabe com 16, 17 anos de idade? A única coisa que serve com 18 anos é a coragem que você tem de você achar que você nada acontece com você, que você consegue tudo. E isso é uma ilusão também, porque você vai aprendendo com a vida, não é assim, sabe? E te obrigaram a escolher uma das maiores decisões da sua vida, e você agora hoje está sentado nessa decisão que você escolheu quando era um adolescente e não sabia nada. Então, às vezes, 10, 15 anos depois dessa mesma decisão, você ainda se mantém firme nela e fala: não, é isso que eu sou. Será que você estava certo mesmo? Você tá indo atrás do seu sonho ou você tá indo atrás de aprovação das pessoas ao seu redor? Isso é muito importante de parar e analisar qual que é o meu objetivo dentro disso que eu tô vivendo agora. Eu quero mostrar, provar alguma coisa pra alguém ou eu quero realmente viver o meu sonho? E viajando, cara, você acaba entendendo, você acaba conhecendo pessoas que te desenvolvem uma sabedoria inexplicável, vivendo coisas que você nunca viveria onde você nasceu, na cidade que você estava. O que o universo te oferece quando você abraça o mundo é muito maior do que você poderia imaginar. Eu acho que quando você se dá conta disso, as coisas mudam. Imagina que você vai começar a viver coisas que são tão boas que nem você mesmo imaginaria que adoraria tudo. A sua cabeça é tão inferior que ela não teria capacidade de imaginar que viver essas coisas seria a melhor escolha para você mesmo. E viajando são vários relatos. Agora, o fato mais curioso são os olhos das pessoas. Os olhos entregam tudo. Eles têm muita história pra contar. E eu já vi em algum lugar até que os olhos são a janela da alma, sabe? E aí, quando você vive algumas histórias, você vê que isso faz total sentido. Que recentemente aconteceu algo com a gente, onde a gente já tinha presenciado esse tipo de coisa algumas vezes, só que de formas totalmente diferentes. Às vezes, quando você vai numa festa, tem aquela pessoa que acaba bebendo demais. E eu já tô falando, dando esse exemplo, porque provavelmente alguém já passou ou vivenciou isso também. Você olha aquela pessoa que não é ela mais. E isso, no meu conceito do que eu acredito, tem algumas explicações espirituais. E talvez seja necessário você entender um básico ali de espiritualidade, de dimensão, onde não dá para pensar que nós somos o centro de tudo. É ignorância pura achar que não existem espíritos ou planos onde nós humanos não temos acesso. E sim, algumas pessoas a bebida acaba baixando a vibração, o que vem esses encostos e aproveita da vulnerabilidade do ponto fraco, pois às vezes é o gosto desse mesmo espírito. Então é comum você presenciar isso. Até que recentemente aconteceu a mesma coisa, só que em vibrações diferentes. Então, a gente estava num grupo de pessoas conversando sobre temas que nutrem a gente. Não era sobre uma festinha ou sobre trabalho, mas eram conversas profundas sobre vivências, conhecimentos, e que você só aprende viajando o mundo igual eles vivenciaram, né? E os olhos, cara, os olhos nunca mentem. E ali naquele momento, todo mundo começou a ficar arrepiado, porque você sentia que quem estava participando daquela realidade momentânea, a vibração estava muito alta. E da mesma forma que você percebe quando a pessoa baixa a vibração e recebe algo, ali foi igual, só que numa alta vibração. E essa pessoa virou, falou umas coisas pra nós dois, e não teria como ela saber sobre isso, sobre o que ela disse pra gente. Mas basicamente ela falou: sabe esse sonho de vocês? Vai logo e toma coragem de fazer isso. Foi assim, um tapa na cara. E é assim que a vida se comunica. Depois que você vai se abrindo a novas realidades, você aprende que é dessa forma que a comunicação funciona. Ela tá o tempo todo falando pra você, velho. A gente acha que se descobrir ou mudar de vida é uma necessidade de encontrar aquela coisa específica que vai te dar força, que vai te estabilizar e... Para com isso, brother. Para com isso. A vida, ela provavelmente já te falou várias e várias e várias vezes a mesma coisa
de forma diferente e você não tá ouvindo. Começa a prestar atenção no que a vida tá te falando e acredita nessas coincidências todas, nesses encontros com pessoas que você pensou recentemente e no nada se encontrou essa pessoa na rua, com informações que você tinha pensado e você acabou escutando a conversa de alguém e a pessoa tá falando exatamente sobre isso. Nada disso é um acaso. Confia em você, confia que você vai conseguir o seu objetivo. E se você não conseguir, é porque primeiro você tem que aprender alguma coisa. Para você aprender, você provavelmente vai apanhar. Mas apanha com gosto, brother. Coração. Se abre a experiência, né? Encara isso e decide que você vai aproveitar esse erro para melhorar. O que você não vai ficar é dando desculpa que você não conseguiu por causa de outra pessoa, que você vai ficar no chão porque aconteceu tal coisa e você não consegue se levantar. Você vai dar um jeito, porque você aprende qualquer coisa hoje com a internet, com inteligência artificial, no YouTube, se você for lá e pesquisar qualquer coisa, você aprende. Mas o que você precisa fazer é decidir que vai acontecer a mudança e acreditar que a mudança vai acontecer com você. Se você não decide de verdade o que você vai fazer e se você não acredita que não vai dar certo, só vai acontecer o que você acredita. Entenda isso. O que você acredita, acontece. Ah, mas tal pessoa falou alguma coisa que... E então eu acho que eu não consigo. Você não vai conseguir. Ah, mas eu escutei em tal lugar que tá sendo difícil para as pessoas, então eu acho que vai ser difícil para você. É isso que você tá acreditando. É isso que você tá passando pro universo. Então, se o seu problema é pensar demais, eu acho que o primeiro conselho que eu poderia dar de verdade para você tomar uma atitude na sua vida é ler um livro chamado A Alma Indomável. Se você não consegue controlar a sua cabeça, prestar atenção no que tá passando na sua cabeça, ela tá falando o tempo todo, esse é o primeiro objetivo. Leia esse livro. Esse foi um livro que eu recomendei pra Laila, eu recomendei pra várias pessoas, eu vi, ele mudou minha vida, então eu recomendei pra ela. Realmente é um livro incrível, mudou totalmente a minha vida também, porque é muito sobre você, além de você entender seus sentimentos e o que acontece na sua vida, você realmente consegue começar a entender se você estiver lendo com atenção e querendo aprender. É muito importante você ler o livro querendo aprender com ele e não só ler por ler. E aí você entende que muito das coisas é sobre a decisão. O mais importante na sua vida é a decisão. Se você não consegue desacelerar a sua mente, então você ainda está na decisão de que você quer que sua mente fale muito porque você quer encontrar uma resposta logo. Você está querendo essa confirmação instantânea de alguma coisa que às vezes não é para ser para você. Então a decisão de você começar a escolher como sua mente vai funcionar é o que vai mudar todo o seu dia dali pra frente. A partir do momento que você decidiu que você vai ser uma pessoa que vai pensar um pouco menos, porque você vai dar espaço para o seu inconsciente trabalhar também. Então essa é a parte difícil, porque você tem que realmente decidir mudar. E a partir do momento que você decide mudar, você tem que procurar formas de como você vai atingir esse objetivo da sua mudança. Então você vai procurar uma passagem para isso, se sua decisão é viajar para algum lugar. Você vai procurar no YouTube como que você chega nesse objetivo. Você vai ver os meios que você teria para se movimentar e fazer isso dar certo. É necessário movimento e ação também. Não é decisão só. A partir do momento que você decide, você toma uma ação e você faz alguma coisa com isso. É viver pela decisão que você tomou, né? Você se compromete, é um compromisso que você tem com você mesmo. É só começar, velho. Não pensa no depois, não pensa no que pode acontecer. Quantas vezes tudo isso que você planejou na sua cabeça funcionou? Sabe? Ah, porque eu vou me esforçar e o meu chefe vai prestar atenção em mim e eu vou... Não acontece isso, o seu chefe ele vai lá e contrata outra pessoa. Ah, mas eu achava que eu ia ser mandado embora e não sei o que. Aí você é promovido. Você percebe como que a gente não estava esperando nada do que aconteceu na nossa vida? A gente não tinha vida planejada, você não tinha nada pronto da sua vida hoje e mesmo assim você tá onde você tá. Você não precisou imaginar cada detalhe de como ia ser para chegar onde você chegou. Tudo isso foi uma surpresa. A gente não tem controle e a gente nunca teve. Então eu costumo falar que o como a vida vai mostrar, mas o que sou eu que vou escolher. Então, se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que escutou até aqui, comece a se preocupar com o quê? Comece a se preocupar com quem você vai ser daqui para frente. Como é essa pessoa que você vai se tornar? Como ela age? Como ela fala com as pessoas? Como ela se relaciona? Como é o trabalho dela? E você vai decidir, essa pessoa ela é feliz ou ela é triste? Você vai escolher e você vai acreditar e você vai dar um jeito de fazer acontecer. É assim, sem segredo.